Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2. A vinda de Cristo é certa. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7. Cuidar da fé nos tempos do fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja cuidar da nossa fé, né? E esse cuidado vem através da sua palavra. Nós precisamos perceber que a palavra de Deus é que vai realizar todas as coisas. Nós precisamos estar em constante contato com essa palavra, com aquilo que o Senhor deseja nos direcionar. Ele quer nos guardar, nos encorajar, Ele quer nos cercar com os seus cuidados. Ó Senhor Jesus, para que a nossa fé não seja abalada, mas para que nós estejamos firmes na sua palavra, na sua direção. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele realmente nos ajude, né, a exercitar o nosso espírito, que pelo Espírito a gente consiga avançar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que Ele nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 139, do versículo 1 ao 5. Ó Senhor Jesus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 52, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 14, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Conheço a tua tribulação. Ó Senhor Jesus. A volta do Senhor está próxima. Estamos vivendo nos tempos do fim e Deus não quer que nossa fé se abale com as aflições dos últimos dias, mas seja preservada. Ainda nesse encargo de cuidar da fé, Paulo revela sua preocupação com os tessalonicenses. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Qual era o temor de Paulo? Era que ao chegar às tribulações, o tentador atacasse, tornando inútil todo o trabalho que ele e Timóteo realizaram. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, sabemos que não é fácil passar por provas de tribulações. Cremos que todos nós, em medidas diferentes, enfrentamos aflições. Muitos, nestes tempos de pandemia, perderam entes queridos, bens materiais e empregos estáveis. E quando o tempo da tribulação é longo, há o perigo de que vacilemos e nossa fé seja abalada. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer encorajar-nos e cuidar de nossa fé, para que sejamos ajudados. Vejamos o exemplo de perseverança da igreja em Esmirna, em meio aos sofrimentos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ó Senhor Jesus, entendamos por partes essa porção tão preciosa que o Senhor dispensou à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor diz que Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Dizer que Ele é o primeiro e o último significa que Ele está à nossa frente, mas também está atrás de nós, protegendo-nos e conduzindo. Ele é o primeiro, mas também é o último. Caso fiquemos para trás e nos sintamos desmotivados, lembramos que Ele também é o último e nos encoraja a continuar. Quando olharmos para trás, encontraremos o Senhor com seu amor a nos encorajar. Estamos cercados por seus cuidados, ó Senhor Jesus. Em Isaías lemos: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Não é maravilhoso saber que o Senhor está à nossa frente, mas também está na retaguarda? Amados irmãos, nos momentos de tribulação não estamos sozinhos. O Senhor está nos conduzindo. Ele passa conosco cada etapa das aflições. Podemos seguir confiantes e firmes, pois Ele cuida de nossa fé nesses tempos finais. Ó Senhor Jesus. O Senhor continua encorajando a igreja em Esmirna ao dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Que palavra de consolo! O Senhor está dizendo: eu conheço tua tribulação e sei o que estás passando. Os irmãos de Esmirna tinham perdido muitas coisas, além dos bens materiais. Porém, mesmo com as perdas causadas pelas tribulações, o Senhor disse: mas tu és rico. Louvado seja o Senhor. Podemos perder muitas coisas durante um longo período de tribulação, como entes queridos, bens materiais ou ser acometidos por doenças. Contudo, o Senhor diz que somos ricos. Ele é nosso verdadeiro tesouro e nada poderá abalar essa riqueza que está em nosso interior. Ó Senhor Jesus. O Senhor continua falando palavras de ânimo e refrigério. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenhamos medo de sofrer por causa do Senhor. Continuando a leitura do versículo 10. E tereis tribulação de 10 dias. O Senhor diz para não termos medo diante dos sofrimentos. E revela que as tribulações têm início e fim. Elas não são eternas, mas passageiras. Amados irmãos, o Senhor afirma: você está passando por essa tribulação, mas ela terá fim. Eu limitei o tempo das tribulações em sua vida. Vai haver fim. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo ele tinha um temor quanto aos Tessalonicenses, que ao se prolongar muito o período de tribulação, no período das aflições, a fé deles fosse abalada. Fosse abalada a confiança deles na palavra que Deus tinha dispensado. Ó Senhor Jesus. O Senhor tem falado conosco, mas às vezes as situações nos distraem do nosso verdadeiro foco. Nos distrai daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente ser encorajado. A gente não pode vacilar, e não pode cair na tentação do inimigo, para que todo o trabalho que o Senhor tem realizado conosco não seja inútil, não seja em vão, mas que a gente realmente, diante das situações, a gente possa aprender a confiar mais e mais no Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos cerca com seus cuidados. Ele vai adiante, nos guiando, nos conduzindo, mas também vem atrás de nós, nos amparando, nos consolando em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa perceber isso, o cuidado do Senhor ao nos envolver. Ele nos chamou para a sua obra, e não chamou de qualquer jeito, não simplesmente pegou a gente e chamou e largou por aí. Não, Ele está conduzindo todas as coisas. A vida da igreja é uma vida da gente ser conduzido pelo Senhor. Nós somos o corpo de Cristo e esse corpo é vivo. Por isso que nós chamamos de vida da igreja. É a vida do corpo, é Cristo querendo se expressar através de cada um de nós. Deus criou o homem com esse propósito. Ó Senhor Jesus. A gente já viu, devido ao pecado o homem se perdeu disso,
mas Deus providenciou para nós salvação, providenciou uma porta para cada um de nós. Por isso que hoje nós podemos ir diante dele, né, Senhor Jesus, né, através da fé, através da sua palavra, Senhor Jesus, cumprir aquilo que ele determinou. Né, e no versículo que a gente leu e orou, né, ele mostra que a gente precisa ser encorajado a permanecer firme na fé, Senhor Jesus. Né, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As tribulações são para realmente nos mostrar, né, que o Senhor está nos mostrando, que ele está nos entregando, vale a pena. Ó Senhor Jesus. Né, não é algo de uma esfera visível, mas é realmente, como tem mostrado, está numa esfera da fé, está numa outra dimensão. E eu preciso acessar isso através do Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso eu preciso exercitar o Espírito. E Paulo, ele tinha essa preocupação, né? Não teve tempo de explicar muita coisa para os irmãos, e ele já sabia, a gente já viu durante a semana, né, que ele mostrou, olha, nós estamos destinados a tribulações, a aflições, a problemas, porque o inimigo, né, ele não está satisfeito com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então coisas vão vir, né, que fogem do nosso controle. Ó Senhor Jesus, são coisas que vão acontecendo, e tudo isso o quê? Para a gente não ouvir a palavra de Deus. Né? O Senhor, ele vem falando conosco, né? Ele requer que a gente incline nossos ouvidos para ele, que a gente deseja ouvir, que a gente deseja obedecer. Mas o inimigo, ele não pede permissão. Né? Ele vem com seus muitos barulhos, suas muitas vozes, né? Ó Senhor Jesus, para nos perturbar. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, a volta do Senhor está próxima. Né? Senhor Jesus, quanto mais o tempo do Senhor se aproxima, mais situações vão acontecer. Porque o inimigo, ele tá ficando sem terreno, né? Senhor Jesus. E ele vai ficando cada vez mais acuado. Por isso eu preciso realmente ver, né, enxergar com mais clareza aquilo que o Senhor tem trago para cada um de nós. E aí vem as tribulações, situações. Ó Senhor Jesus, para a gente realmente nos voltar para as coisas espirituais. A gente não deve se apoiar, né, em coisas exteriores, né, e às vezes é isso que está acontecendo. E aí o Senhor, ele tem que mostrar para nós que tem uma vida interior que é muito superior. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então Paulo, ele mostrou ali, né, que ele estava preocupado com os irmãos. Né, ele já havia falado certas coisas com os irmãos, mas os irmãos eram imaturos ainda, tinham deficiências na fé. Tinha muita coisa ainda, né, que o apóstolo ali, né, queria investir. Ó Senhor Jesus. Mas não houve tempo. E, né, a gente já viu ali, né, toda a situação de perseguição que Paulo enfrentou, né, com os judeus, né, os judaizantes, né, e várias outras situações. Né, e ali também não era diferente, né, havia toda uma questão cultural. Ó Senhor Jesus, havia a perseguição da pessoa de Paulo, e tudo aquilo ali, a gente já viu todo o pano de fundo, né, no alimento diário. Ó Senhor Jesus. E aí ele mostrou, olha, quando isso se prolonga, né, às vezes a gente começa a se questionar. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou no caminho certo? Né? Será que vale a pena passar por toda essa dificuldade? Ó Senhor Jesus. Né? Isso acontece, né? Você tem ali, né, uma certa visão, né? Você começa, por exemplo, um trabalho, né? E aí você começa... Eu conheço várias pessoas que não param em trabalho nenhum, né? Porque ela, às vezes, não acha que não vale a pena. Ela vai lá, começa a trabalhar, e aí começa a enfrentar certas dificuldades, às vezes perseguição do trabalho, né, a dificuldade de relacionamento e tal. Então algumas pessoas são esquentadas, ela não vê ali a questão profissional, ela só olha só o lado dela e tal, e vê que não vale a pena, e aí briga, discute e tal, e não consegue ficar no emprego. Aí vai para outro, aí chega e fala, não, estou ficando aborrecido, não está valendo a pena, aí não para em lugar nenhum. Ó Senhor Jesus. Mas quando a gente realmente vê, olha... isso aqui, eu estudei para fazer isso aqui, olha, eu vi isso aqui, eu que busquei e tal, e vou perseverar, vou continuar. Né? Às vezes as pessoas não aguardam essas pequenas mudanças, né? Não aguardam se adaptar à situação e logo desistem. Por isso eu estou mostrando para nós, a gente precisa aprender a ser perseverante. Ó Senhor, as situações vão vir, né? E às vezes elas podem se prolongar, mas a gente precisa realmente ter foco. Né? Ó Senhor Jesus, eu conheço pessoas que tiveram empregos muito bons, mas acharam que não, isso aqui dá muito trabalho, dá muito aborrecimento, esquenta muito cabeça e tal, e aí hoje ficam reclamando porque estão trabalhando em um outro lugar, porque o salário é menor, e isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas porque não perseveraram, não persistiram, não lutaram por aquilo que tinha sido colocado diante delas.
Né? E o Senhor está mostrando para nós isso. Né? A tribulação ela vem, mas ela prova o valor da nossa fé. A gente vê, né? Poxa, está acontecendo isso, isso e isso. Ó Senhor Jesus, mas isso está provando para nós que a gente está no caminho correto. A gente está trilhando o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso ele mostrou para nós que eu não devo temer, não devo ter medo de sofrer, Senhor Jesus, as coisas por causa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente sofre por situações que a gente mesmo causa, né? Mas tem coisas que são sofrimento pelo Senhor, sofrimento pelo corpo, pelas coisas de Deus, pelo crescimento da vida de Deus em nós. E é isso que a gente precisa realmente atentar. A maioria dos cristãos, eles não estão atentos quanto a isso. Eles acham que toda a situação, toda a tribulação, é algo negativo, não quero, não quero. Ó Senhor Jesus, mas não tem situações que realmente vêm, para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. A gente pode ver o exemplo de Jó, né? Senhor Jesus. Jó sofreu perdas materiais, né? Familiares. Ó Senhor Jesus, seus filhos, né? Ó Senhor Jesus, perdeu bens, perdeu muitas coisas. E diante disso ele ficou ali, né, diante de Deus e tal. Mas quando, né, foram falar do caráter de Jó, ó Senhor Jesus, aí realmente ele revelou aquilo que estava escondido no mais oculto, né? Senhor Jesus. Então a gente tem tribulações e o Senhor, ele sabe o que a gente precisa passar, né, para transformar nosso caráter, nossa pessoa, né, Senhor Jesus. Né? Enquanto Jó estava só nas coisas exteriores, estava tudo tranquilo. Mas quando ele foi questionado a respeito do seu caráter diante de Deus, aí arrumou um problema. Né? Às vezes acontece, às vezes a gente já ganha uma certa resistência com as coisas. Né? Olha, já passei por muitas doenças e tal, olha, já aprendi a confiar no Senhor, né? Já tive perda assim, 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 mas, né, eu vou trabalhar, vou reconstruir, ó Senhor Jesus. Mas às vezes quando é algo moral, né, às vezes a gente fica um pouco mais abalado, quando alguém duvida do seu caráter, da sua moral, ou então você é tomado como um mentiroso, né, Senhor Jesus. Então existem vários tipos de tribulação diferentes, ó Senhor Jesus. Né? Então, às vezes essas coisas nos abalam mais, né? Às vezes as coisas que são psicológicas nos abalam muito mais do que às vezes as coisas do dia a dia, né? As coisas do trabalho, família. Né? O Senhor ele vai ver, né, onde que realmente a gente, onde que é o nosso calcanhar de Aquiles ali, né? Onde que é o nosso ponto fraco, Senhor Jesus. Mas por quê? Porque Ele deseja nos fortalecer. Né? Tem aquela frase que fala, né, que o elo mais fraco de uma corrente é a maior força da corrente, né? Senhor Jesus. Né? Ou seja, né, o quanto que o elo mais fraco suporta é o máximo que toda aquela corrente vai suportar, Senhor Jesus. Né? Não importa se você tiver vários elos que aguentam 300 quilos, mas se você tiver um elo da corrente que só aguenta 100 quilos, você não pode usar aquela corrente para levantar um peso de 300 quilos. Você só pode levar até 100, porque o elo mais fraco só aguenta 100. Então toda a capacidade daquela corrente é 100, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, nós temos fraquezas em nós temos deficiência na nossa fé, temos situações que precisam ser lidadas, e o Senhor é que sabe. Ó Senhor Jesus, mas Ele quer fazer o quê? Ele quer fortalecer. Né? Ele não quer tirar aquele elo da corrente, Ele quer fortalecer. Senhor Jesus, Ele quer revestir aquele elo para que ele possa ser como os outros. Né? E aí a gente precisa passar pelas situações, né? Para a gente poder realmente reconhecer, né, que às vezes eu acho que eu estou ouvindo Deus, mas não é, eu tenho um conceito de Deus. Jó, ele tinha vários conceitos a respeito de Deus, e depois ele pôde dizer, olha, eu conhecia, mas era só de ouvir falar. Mas agora sim, né, os meus olhos me veem, por isso eu me arrependo, né, no pó e na cinza. Ele pôde se arrepender porque pôde ver Deus face a face. Né, eu sempre falo isso, né, que a gente tem que passar pelas situações e aprender alguma coisa. O que não pode é a gente passar pelas situações e não aprender nada. Ó Senhor Jesus, e aí o Senhor nos encoraja, né? Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele está à nossa frente, Ele está atrás de nós. Então a gente precisa perceber, né, todo esse cuidado do Senhor. A gente está cercado, né, pelo Senhor. Né? O Senhor está à nossa frente, né, para nos proteger, nos conduzir, nos guardar, nos direcionar. Às vezes a gente faz coisas, né, sem olhar o Senhor, e depois a gente quer incluir o Senhor naquilo ali, né, quer trazer o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ver, olha, o Senhor está andando por esse caminho, o Senhor está à frente disso aqui. Então a gente precisa perceber isso, a gente precisa aprender a seguir o Senhor,
Quantos cristãos eu vejo, né, se meterem em várias coisas porque vão fazendo coisas, não, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me abençoar, e não vê, né, se o Senhor está à frente disso, se é a vontade de Deus. Né? Existe, né, a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. Tem coisas que Deus não quer, mas Ele permite que aconteça. Ó Senhor Jesus, mas não é a vontade dEle. Mas quando a gente realmente vai diante dEle, a gente fica guardado debaixo da sua vontade, ó Senhor Jesus, é um caminho muito melhor a se trilhar. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos encorajar, né? Ele também, e como mostrou, Ele também quer vir atrás de nós. A gente olha e fala assim, poxa Senhor, minha vida espiritual, né, minha vida pessoal não está avançando muito. Ó Senhor Jesus, mas se você olhar para trás, você vai ver que o Senhor está ali junto com você. Né? Então, Ele quer nos encorajar, né? Quando a gente está andando bem, quando a gente está andando mal. Senhor Jesus, mas o negócio é a gente estar andando. Ele está nos cercando, né? Ele quer estar junto conosco. Por isso que mostrou, né? A gente tem que perceber isso, que isso é maravilhoso, a gente perceber que o Senhor está à nossa frente e também está na nossa retaguarda. Ele vai diante de nós, nos guia, mas Ele também nos protege. Né? Quando a gente erra, quando a gente se desanima, se desmotiva. Por isso que Ele está mostrando para nós, né, que a fé é algo muito mais precioso. A fé é algo que abrange uma esfera muito maior. Né? A gente às vezes vive muito guiado pelo que a gente vê. Né? E se a gente for guiado pelo que a gente vê, é só um ponto de vista. Né? Senhor Jesus, é uma visão muito limitada. Mas Deus, Ele quer dar para nós uma visão, né, muito mais ampla, né, uma visão espiritual. E para isso a gente precisa realmente ir diante do Senhor. E como Ele mostrou, nas tribulações, elas têm início e fim. Tem início e tem fim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele falou, olha, vocês vão ter tribulação de 10 dias. Definiu, né? São 10 dias. Ó Senhor Jesus. Né? A gente não sabe, né, quando vai começar, quando vai acabar. Mas a gente precisa ter ânimo, porque começou e vai acabar. E tudo isso vai nos aperfeiçoar. Vai nos ajudar a avançar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E como ele mostrou aqui, né, tem alguns que se declaram, né, judeus e não são. Né, são sinagoga de Satanás, são aqueles ali que estão vindo, né, arquitetando, planejando, fazendo muita coisa. E às vezes o inimigo ele vem nos enganando. Né? A Bíblia fala que ele se disfarça de anjo de luz, ele tem os seus ministros. Ó Senhor Jesus. Mas isso é só metade do mistério. Não adianta só a gente ver, né, que há coisas erradas, há isso e aquilo. Hoje a gente vê, né, muitos cristãos que mostram só metade da moeda, né? Olha, tem isso, tem escândalo, tem aquilo outro. Sim, existe muito erro. Onde estiver ser humano vai ter erro. Mas e o caminho do Senhor? E a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né, diante dessas tribulações, diante das situações, a gente precisa ir diante de Deus, buscar caminho. Não basta só passar pelos sofrimentos e tal. Né? A gente sempre acha que, olha, eu estou passando por sofrimento porque eu errei, cometi alguma coisa, eu tenho algum pecado e tal. E nem sempre. Ó Senhor Jesus, né? A gente realmente tem, como mostrou aqui no finalzinho do alimento diário, não devo ter medo de sofrer diante do Senhor. Né? Ela tem início, tem fim, não é eterna, é passageira, Senhor Jesus. Mas ela tem um proveito, né? Senhor Jesus. Né? O Senhor fala que depois de a gente passar por tudo, a gente precisa permanecer firme e inabalável, Senhor Jesus, para que aí sim a nossa confiança possa ter galardão nos céus. O Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa buscar o Senhor. Mas como a Bíblia fala, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente busca o Senhor, mas é para agradá-lo. É para ir diante dEle. Mas sem a fé, né, sem receber a palavra, sem receber a direção de Deus, não adianta. Não adianta sair fazendo coisas, né, e depois querer colocar Deus nas coisas que a gente fez. A gente precisa realmente perceber, o Senhor está adiante e Ele está na retaguarda. Quando a gente está em obediência a Ele, nós estamos seguros. Ó Senhor Jesus. Quanto ao resto, graças ao Senhor que a gente pode se arrepender. Né? Tem aqueles que se declaram alguma coisa, né, mas não são, e vêm, né, trazendo engano, trazendo um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. Aí vem as situações para nos provar. Né? Olha, eu conheci esse caminho aqui é muito bom. Ah, vamos ver se é bom mesmo. Né, Senhor Jesus, aí vem as situações, vem as tribulações, aí você começa a ter clareza das coisas. Ó Senhor Jesus. Mas como eu falei, né, isso é só metade do mistério. Não adianta só olhar, ver erros, ver situações,
Ó Senhor Jesus, eu preciso buscar o Senhor, preciso buscar a direção de Deus, né, para poder endireitar o caminho. A gente viu aqui no Salmo, né, o Senhor ele vai por trás, vai adiante, ele já conhece o pensamento, a palavra antes de chegar na minha boca, ele já conhece todas elas. Ó Senhor Jesus, mas mesmo assim ele quer que a gente vá diante dele, ele quer nos guiar através da sua palavra. Ó Senhor Jesus, ele quer nos guiar através de todas as situações, né? Tudo vai ter início e vai ter fim. Ó Senhor Jesus, e assim também a obra de Deus em nós, ela teve início, ela vai ter fim. A gente precisa cooperar com ele. Ele conhece, ele sabe o que a gente está passando, Senhor Jesus, mas a gente precisa aprender a ser humilde e ir diante dele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.